Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com o Cristiano Manuel, que é consultor de políticas públicas da assistência social. Cristiano, o Rio Grande do Norte arrecadou 4 milhões de reais em doações destinadas ao Fundo da Infância e da Adolescência e da Pessoa Idosa. Que importância tem para o nosso estado esse número crescente em arrecadações? Bom dia. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes do Panorama 95. Realmente é um resultado fantástico, né? Do ponto de vista que já vem acontecendo, né? Ano após ano, essa campanha ela tem tomado forma de maneira surpreendente através da mobilização dos atores, né? Que atuam na garantia dos direitos de crianças, adolescentes e pessoas idosas. E a gente fica muito feliz com o resultado divulgado pela Receita Federal, né, recentemente, das doações, né, do montante de doações que foi destinado até o último dia 30 de maio, que foi o dia do envio da declaração do imposto de renda. Então, o Rio Grande do Norte deu um salto aí muito grande, né? Foi um resultado assim surpreendente. A gente quase chegou ali em 4 milhões e meio de reais, de um potencial ainda muito maior, né? Vale salientar isso, a gente não chegou ainda nem a 10% do que a gente pode arrecadar, mas é um resultado muito gratificante, muito significante e que a gente precisa agora, a partir de agora, fortalecer ainda mais essas campanhas, fortalecer essas iniciativas, utilizar muito bem o recurso, mostrar para a sociedade que o recurso está sendo bem aplicado, para que crianças, adolescentes e idosos tenham acesso a esses recursos, para que os projetos aconteçam e para que a gente tenha aí, né, uma construção de uma sociedade melhor através desses recursos que são complementares aos recursos que já são obrigação de estados e municípios para desempenhar, para destinar para esse público aí via as políticas públicas básicas asseguradas e garantidas, né, pela Constituição, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo Estatuto da Pessoa Idosa. Então, é um resultado fantástico. O Rio Grande do Norte, ele, mais uma vez, ele se mantém ali na 14ª posição no Brasil todo em arrecadação. A gente fica muito feliz com isso e o trabalho está só começando, né? É um trabalho ainda de formiguinha, mas a gente espera que ao longo dos anos, assim como vem acontecendo de 2021 para cá, a gente continue tendo crescimento na arrecadação desses valores para municípios e também para os fundos estaduais. Para que os ouvintes entendam, né, como é que funciona a destinação desses recursos? Qual é a melhor maneira que os municípios têm para aplicar esse montante arrecadado? Geraldinho, a gente precisa destacar que atualmente no Rio Grande do Norte, dos 167 municípios, apenas 96 municípios estão aptos a receber recursos via Fundo da Infância e Adolescência. Via Fundo do Idoso, o número é menor ainda, são 38 municípios apenas dos 167. A legislação ela traz para a gente que no ato da declaração de imposto de renda, o contribuinte que vai fazer acertar suas contas com o leão, digamos assim, com a Receita Federal, ele pode destinar do valor que ele tem a prestar contas com o governo federal até 6%. Então, 3% para o Fundo da Infância e Adolescência, 3% para o Fundo do Idoso. Esses recursos, eles caem direto na conta dos conselhos municipais, né? A Receita Federal faz um apurado disso, faz esse repasse ali por volta do mês de julho, início de agosto, e esses recursos eles são destinados via um edital, via organizações da sociedade civil ou governamentais que desempenham trabalhos com crianças, adolescentes e idosos em nosso estado. Então, é um recurso que ele é muito fácil de você destinar. A maioria dos contribuintes, eles têm obrigações a cumprir com a Receita Federal. E aí a gente traz um exemplo muito prático, que se você tem R$ 1.000 para pagar de imposto, você pode dizer que R$ 60 do seu imposto vai ficar nos municípios, né? Vai ficar no seu município, vai ficar R$ 30 lá no Fundo da Infância de Caicó e R$ 30 no Fundo do Idoso. E aí esse recurso ele pode ser utilizado em Caicó, por exemplo, pela APAI, pela Caritas, pela Aldeias Infantis SOS, pode ser utilizado pelo Abrigo Professor Pedro Gugel,
por instituições, né, que atuam com crianças, adolescentes e idosos e que estejam regularizadas, que passam por uma série de avaliações criteriosas para realmente trazer, mostrar que esses projetos têm um interesse público por trás dele, têm um interesse que vai suprir necessidades daquele público, e aí esses recursos eles são destinados, os projetos são executados e a gente vê as coisas acontecendo, como a gente tem visto, por exemplo, aí em Caicó, através de um projeto financiado pelo Fundo da Infância e Adolescência, nas escolas de Caicó, um projeto que trabalha com questão de saúde mental, de crianças e adolescentes nas escolas. A gente tem exemplos fantásticos de o que está acontecendo aí na escola, por exemplo, na Escola Antônio Aladim, né? A gente tem aí um trabalho desenvolvido pela Caritas em parceria com o Conselho da Criança e do Adolescente de Caicó, que tem sido destaque no Rio Grande do Norte como um todo. Então, esse é só um exemplo de coisas boas que a gente pode fazer com recursos que iriam para o governo federal, mas o contribuinte ele diz, não, eu não vou mandar tudo para lá, não. Uma parte disso daqui, uma parte que para algumas pessoas é pequena, mas para nós que atuamos na política da criança, do adolescente e da pessoa idosa, achamos que ela é grande e importante demais, porque a gente vai juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e quando a gente faz o somatório de tudo, a gente, pela primeira vez na história do Rio Grande do Norte, a gente vê o Estado, os municípios e os fundos estaduais ativos arrecadando todo esse montante para, a partir do segundo semestre, poder usar em atividades complementares com crianças, adolescentes e idosos no nosso Estado. Próximo passo agora é a abertura de editais. É assim que funciona? Os editais são abertos e as instituições concorrem? É assim? Isso mesmo, Geraldinho, isso mesmo. O próximo passo agora, os conselhos recebem esses recursos, os conselhos deliberam a utilização desses recursos, esses recursos eles podem ser e devem ser utilizados para projetos com crianças e adolescentes, mas eles podem também ser utilizados na formação da rede de proteção de crianças e adolescentes da pessoa idosa, por exemplo, uma capacitação de professores. Ele pode ser utilizado para financiar projetos em escolas municipais, estaduais, desde que sejam atividades complementares àquelas que são a obrigação do poder público, seja ele estadual, municipal ou federal. Então, é um recurso que ele chega para atender a essa peculiaridade, né? Ele não é um recurso que ele vem para suprir necessidades, ele vem para complementar as necessidades que devem ser cumpridas pelo poder público, pelos entes federativos, né, a nível federal, estadual, municipal. Então, os conselhos agora, eles juntam esses recursos, né, essa aí é só uma fonte de captação de recurso que o conselho tem, junta esses recursos, delibera, lança esses editais, as organizações da sociedade civil, elas inscrevem os seus projetos, elas apresentam uma capacidade técnica de desenvolver esses projetos e desenvolve essas atividades nos municípios, no estado, como um todo. É importante que se diga que, além das questões de declaração, da doação via declaração, o contribuinte ou qualquer pessoa da sociedade pode também fazer a sua contribuição, destinar recursos para o Fundo da Infância, da Adolescência e do Idoso de outras formas. Exatamente. Essa campanha que, por exemplo, Caicó fez, que é a campanha na declaração, uma doação, ela foi uma campanha que a gente, em todo o estado, a gente utiliza durante o período da declaração de imposto de renda, porque a maioria das pessoas vão ter contas para acertar com a Receita Federal. Então, é uma possibilidade da gente conscientizar as pessoas para que elas não deem o dinheiro todo para o governo federal, para que elas deixem uma parte em Caicó, uma parte em Natal, uma parte em Jardim do Seridó, uma parte em Cruzeta, em Currais Novos, para que esse recurso fique na cidade. Então, até 30 de maio, as pessoas poderiam fazer a destinação durante o ato da declaração do imposto de renda. Mas, se as pessoas quiserem fazer suas doações normais, elas entram em contato com os conselhos municipais, fazem as suas doações, recebem o recibo, e aí no ano que vem ela deduz o seu imposto de renda.
Então, ela faz uma operação totalmente legalizada, diretamente com os conselhos municipais, imprime ali o seu recibo, pega as suas assinaturas, declara com o seu contador e no ano que vem ela paga menos imposto por isso. Ok, Cristiano, obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação a acrescentar, esteja à vontade, é sempre frisar que as pessoas podem e devem contribuir com a criança, com o idoso e colaborar com a sociedade melhor. Obrigado. Isso mesmo, Geraldinho, eu que agradeço o espaço, né? É muito importante poder estar vindo aqui mais uma vez para trazer esses números, trazer esses dados. Parabenizar a Caicó, que alcançou aí o terceiro lugar em arrecadação no estado, arrecadando mais, inclusive, do que Mossoró, por exemplo, né? Que é um município bem maior do que Caicó, mas aí Caicó está em terceiro lugar, Natal ficou em primeiro, o Fundo Estadual ficou em segundo, a gente tem outros municípios que seguem, mas Caicó continua sendo um exemplo de como fazer política pública para criança e adolescente, para pessoas idosas, através dos conselhos municipais e através das organizações da sociedade civil que abraçam essa campanha para fazer com que os frutos, a gente consiga colher esses frutos e consiga construir uma sociedade bem melhor.